Olá, pessoal. Aqui é a Xana Vasco, do Plano B de Carreira. E hoje nós vamos iniciar a série de entrevistas de empreendedores de sucesso. E hoje a entrevista vai ser com a Rafaela Rossi, que é uma jovem empreendedora de 26 anos, que tem uma trajetória incrível, aonde ela fez um planejamento para transformar um sonho em realidade. Então, Rafa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui falando para a nossa audiência do Plano B de Carreira. Bom dia, Rafa. Bom dia, Xana. Obrigado você pelo convite, por poder participar do Pit Stop de Carreira. Eu acho que toda pessoa, todo empresário, em algum momento se faz algumas perguntas, né? Bem, então eu queria iniciar me apresentando. Meu nome é Rafaela Rossi, eu sou natural de Congonhas, que é uma cidade do interior. E o empreendedor, ele já nasce diferente. Eu acho que todo mundo também tem que entender que nem todos nascem com perfil de empreendedorismo. Então, a gente tem que detectar, tanto na infância quanto em alguns momentos da vida, se a gente tem esse perfil de agressividade, se a gente tem um perfil mais conservador, ou se a gente tem um perfil moderado, né? Que a gente vai falar em um próximo vídeo. Bem, a minha vida empreendedora, ela começou muito nova. Meu pai, quando ele era jovem, ele teve a oportunidade de comprar um restaurante em operação na minha cidade, que se chamava Riviera. Um restaurante que teve quase 40 anos de história, e ele detectou que eu tinha essas características, né, que eu já gostava de algumas atividades, que eu não era tão metódica como as crianças normais, e mais para frente. Então, em 1994, eu tinha 6 anos de idade, ele já me levou para o restaurante para eu ajudar a recolher pratos, a abastecer freezers. Ele sempre me incentivou, né, me remunerava, né, com balas, chocolates, para me incentivar a trabalhar. E foi interessante porque foi numa época muito ruim para o Brasil, que foi a época de transição de dólar, cruzados novos, e ele já começou a abrir a minha cabeça me ensinando partes financeiras, né, como que convertir uma moeda para outra. E isso eu fiquei assim, em êxtase com aquilo, que eu achei fantástico aquela operação, como que um comércio girava. Eu sempre gostei muito de estar lá. Então, assim, foi uma infância bem diferenciada e privilegiada que eu tive. Depois disso, eu fui aprimorando, ele foi me treinando e eu tive a oportunidade de fazer um esporte. Acho que isso é muito importante a gente falar, porque a vida empreendedora, ela precisa de muito equilíbrio, né? Ela precisa ter muito foco, muito objetivo muito traçado. E eu, aos 12 anos, comecei a fazer karatê, que é um esporte, por mais que seja individual, você tem que trabalhar em equipe a todo momento. Tá muito focado, porque em um tatame, em uma luta, você tá sozinho, né? Então, mostra que o seu antecedente, que é todo o treino que você tem, ele automaticamente vai refletir no seu resultado. E isso é, no fundo, a vida empreendedora. Tudo aquilo que você faz, em algum momento o reflexo vem. Então, eu fiz 7 anos de karatê, consegui chegar na faixa marrom, fui 3 vezes campeã brasileira, tive a oportunidade de disputar o sul-americano de karatê, na qual eu fiquei em quarto lugar. E em um momento da vida que são as escolhas, né, que a gente tem que fazer. Ou eu iria ser uma atleta, talvez hoje uma atleta de sucesso, ou eu iria estudar e aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, né? E o sucesso nada mais é do que oportunidade mais preparo. Ninguém chega em qualquer lugar sem ter alguma das duas vertentes bem alinhadas. Às vezes você tem oportunidade, mas você não se preparou. E às vezes você se preparou tanto, mas a oportunidade não chegou. Então o sucesso ele nunca vai estar abraçado a você. Então com 18 anos eu optei em vir para Belo Horizonte, estudei engenharia de controle e automação, que, que eu via que era uma engenharia de muito futuro, né, uma coisa inovada, e abri mão dessa minha carreira de atleta, que foi no Karatê. Bem, aí começou a ter todas as dificuldades que eu acho que todo empreendedor vai passando por cima daquilo e realmente se testando a cada dia para chegar onde ele realmente quer. Aos 19 anos eu entrei na faculdade de engenharia, comecei a fazer todo o curso,
e já comecei a procurar algum estágio, algum trabalho, que eu não estava feliz, eu não tinha muita referência de engenheiros, a minha família não tem muito esse perfil, são mais perfil de pessoas da área da saúde, e o meu pai já era um empreendedor que começou a carreira do zero, mas não desenvolveu com formações profissionais, né, com formações acadêmicas. Então, eu me senti um pouco sozinha, uma cidade diferente, e eu não tinha referências aqui. Foi onde que eu procurei um emprego que não era da área de engenharia, porque eu me senti perdida no sexto período, sétimo período da faculdade. E onde que tudo depende realmente de preparo. Então, no sexto período, eu vislumbrei que eu precisava fazer um intercâmbio, eu precisava colocar a cabeça no lugar, entender para onde que eu queria ir, né, para qual área seguir. Então, eu entrei nesse emprego, que era um plano de saúde, que não tinha nada a ver com engenharia. Eu acho que degrau por degrau que a gente vai subindo, a gente consegue realmente chegar aonde que a gente está preparado. E lá eu entrei já sabendo que lá seria um trampolim para eu conseguir atingir o meu objetivo, que era esse intercâmbio. Então, na época, eu trabalhei 18 meses, eu realmente fiquei muito focada em juntar essa quantia financeira que eu precisava, e, paralelo a isso, eu entrei no curso de inglês para eu ter uma noção mínima da língua, mais o preparo financeiro, que era o que iria me exigir no período que eu ficasse fora. Então, durante 18 meses, foram meses muito árduos, assim, trabalhando à noite nesse plano de saúde, fazendo engenharia na parte da manhã, e, assim, buscando motivação, porque eram coisas muito diferentes, né? Eu me sentia muito incapaz de estar trabalhando em plano de saúde, fazendo uma engenharia. Mas, por outro lado, eu via que eu precisava daquele preparo para eu chegar onde realmente eu queria. E isso foi por 1 ano e meio, e é onde que eu consegui me programar financeiramente, né? Me programei na faculdade, eu tive 1 ano e meio do sexto período, que foi esse manifesto da vontade e da necessidade de conhecer uma nova cultura e dar um pit stop mesmo, mesmo na vida acadêmica, para eu ver para qual lado que eu iria seguir da minha carreira profissional. E foi muito grandioso, né? Porque eu consegui sozinha vencer essa barreira, né? Ganhar vários nãos, juntar documentos e conseguir ir para a Austrália. Na Austrália, como eu já estava com todo o meu curso pago, toda a minha acomodação, o que eu pensei? Aqui também eu vou ter que trabalhar, porque eu acho que trabalho é muito engrandecedor, né? Não só pessoal, como você explora outras culturas, você explora outras dificuldades, outros acertos que aquela cultura, aquela empresa está te oferecendo. Então, eu também fui com esse perfil porque eu já tinha que vislumbrar os meus próximos 6 meses lá. Sabendo que eu iria voltar para o Brasil, eu precisava ter o máximo de informação possível que eu podia assimilar dessa experiência que eu tinha por 1 ano e meio me programado para fazer. Lá eu tive uma sorte, não sei se é sorte ou se é o preparo, mas a oportunidade, que é o que eu trabalho muito, né? Fico muito focada nessa parte. Eu tive a oportunidade de ser kit hand, que é ajudante de cozinha, na maior escola de Sydney, que chamava St. Catherine's School. É uma escola que só recebia as meninas de toda parte do mundo. Então, assim, uma escola totalmente de um nível bem diferenciado, uma classe AA, na qual tinham meninas da Arábia Saudita, filhas de sheik, de donos de fábrica na China, e essa escola australiana recebiam essas meninas desde de 4 anos de idade até formar o ensino médio de 18. E elas moravam e eram preparadas para sair da escola, mulheres preparadas para o mundo. Eu achei fantástico uma coisa que elas tinham 5 línguas para aprender, 18 esportes, saíam de lá sabendo 5 instrumentos musicais, e por se prepararem para a vida, elas tinham também que lavar pratos, então elas, depois do jantar, elas iam para a cozinha ajudar o pessoal a lavar os pratos, a colocar. Isso eu comecei a ver como que são bloqueios que a gente pensa, né, de às vezes você ir para uma profissão ou ir para uma atribuição não tão renomeada, com uma credibilidade diferente, mas como que você cresce como pessoa. Isso é muito importante, o crescimento pessoal, porque ele está diretamente ligado ao seu crescimento profissional. Né? A pessoa é do tamanho do sonho profissional dela.
Se ela é uma pessoa medíocre, uma pessoa que não tem muita ambição, provavelmente na vida pessoal dela, ela também vai ter essa característica. Então, são Fantástico. coisas... E só fazendo um comentário aqui do que você colocou, e é muito interessante que para buscar o sonho, você teve um preço, né? Você tinha claro o que você queria, quais eram os seus objetivos com a sua viagem, você sabia que aonde você iria chegar, e por conta disso, você deixou o mimimi de lado e foi lá fazer o que era necessário para se preparar para a vida, não foi isso? E me preparar para a vida, fantástico. E por eu aproveitar cada momento a oportunidade de estar falando inglês. Então, eu estava dentro de uma escola, né? Além de fazer o curso que era obrigatório pelo meu visto, eu aproveitei a oportunidade de estar em uma escola que só tinham nativos e pessoas que falavam a língua. Então, eu trabalhei, eu tive uma visão muito, muito grande de como as empresas funcionam, tanto uma escola quanto a empresa na qual eu trabalhava, e aproveitando as oportunidades. Eu acho que é isso que as pessoas que querem empreender, elas têm que entender. Oportunidade não vai à sua porta todos os dias. Você tem que estar preparado para quando ela chegar, você ter o máximo de recursos para oferecer para essa oportunidade. E foi muito interessante, Ana, porque por eu estar sozinha na Austrália e não ter um inglês muito avançado, eu recebi 50 nãos, mandando currículo, não, não, não. E eu comecei a pensar muito positivo. Eu acho que realmente a gente acha que é um clichê, mas a gente realmente tem aquilo que a gente atrai. E eu comecei a realmente pensar muito forte que eu iria conseguir, que eu precisava de uma oportunidade de trabalhar em uma empresa australiana, indiferente de qual fosse a minha qualificação, mas eu precisava absorver aquele nível de excelência de países de primeiro mundo. Então, a profissão, por mais que ela fosse básica, a essência da empresa era diferente de uma essência do Brasil, então eu iria voltar muito maior. E, enfim, eu consegui um sim. Era só isso que eu precisava. Eu podia tomar 50 não, 100 não, eu tomei, na verdade, 43, de 43 e-mails que eu respondi, 43 foram negativos e um foi positivo. Era só isso que eu precisava, de um. Se fosse 50 não, mas um sim, eu ainda estava no lucro. Então, é isso que a gente também tem que, para quem quer empreender, tem que pensar. Vai tomar não, vão ser todos os dias e todas as horas. Mas de 50 não, se você fizer um sim, quem ficou no lucro foi você. Foi com essa mentalidade que eu fui, porque eu sabia que o desafio era muito grande. Além de não ter a minha família, de não ter ninguém próximo, o idioma já era um idioma bem diferenciado. Eu sabia que eu ia lidar com grandes obstáculos e dependia de mim para eu ver qual era o meu tamanho. Se o meu tamanho era do tamanho do meu obstáculo, se ele era maior ou se ele era menor do que eu. Então, foi aí que a gente começa a ver até onde realmente a pessoa quer chegar. Bem, e foi um sucesso, né? Amei a escola, tanto que quando eu terminei o meu intercâmbio de 7 meses, um dos diretores da empresa perguntou se eu gostaria de ficar, né, mais um tempo, porque viu que realmente eu tinha vestido a camisa. Só que, por eu estar no 8º, 9º período da faculdade, eu precisava voltar para terminar a minha graduação em engenharia. Bem, então, deixei a Austrália, assim, com muito carinho, porque foi um país muito receptivo, na qual, assim, eu tive um crescimento como pessoa fora do padrão, mas é onde que a gente tem que ter foco na vida, que foi onde que a gente inicia a conversa. Eu podia ter ficado... Lá? Oi? Você ficou quanto tempo lá? 7 meses. Já foi o suficiente para a cabeça mudar, para os desafios de crescer como pessoa, como profissional, e para você começar a visualizar com mais clareza para onde que você quer ir. Eu tive a oportunidade de ficar. Eu não quis ficar porque a minha faculdade era assim, o que eu precisava naquele momento da minha vida, né? Eu estava com 22 anos. Naquele momento, né? Isso. E foi legal por causa dessa oportunidade. E como eu falo que a gente precisa se preparar. Lá eu tive um preparo financeiro também. Eu não precisei de recursos da minha família. Todo o tempo que eu fiquei lá foi mantendo com todo o meu trabalho. Então, assim, eu
saltei de paraquedas, que era um sonho, mas tudo muito pontuado, tudo muito pés no chão. Eu consegui ter lazer, eu consegui conhecer lugares, mas eu sabia que eu também precisava voltar com uma pequena reserva financeira. Porque como eu estava voltando para o Brasil, eu não tinha emprego. E eu acho que isso é muito da pessoa, né, Xana? Eu optei por não precisar financeiramente dos meus pais com 22 anos. Por mais que eles tenham uma condição financeira para uma cidade de interior, mas é o objetivo que cada um tem. E isso eu percebi que a Austrália seria, por eu ter passado todo esse aperto longe, eu já voltei com esse conceito diferente. E eu me lembro que eu voltei com uns US$ 3.000 na época, fazendo tudo. Conheci o estado inteiro de Sydney, que é New South Wales, saltei de paraquedas, igual eu falei, fiz os meus lazeres. E esses US$ 3.000, o que eu fiz? Quando eu voltei, eu falei assim, agora eu preciso empreender esse dinheiro, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para conseguir um estágio e, enfim, ingressar na vida de engenheiro. Aí eu comecei a pesquisar sobre dinheiros baixos com alto investimento e eu comecei a gostar da Bolsa de Valores. Eu voltei em 2011, eu fui em 2011 e voltei em 2012 para o Brasil. E esses US$ 3.000, que na época deram 9.000, 9.000 e poucos reais, eu apliquei tudo na Bolsa. E muitos me taxaram de doida. Nossa, Rafa, você é louca, o que você vai fazer e tal? Você vai perder o seu dinheiro todo. E é questão de risco. Eu acho que o ganho é muito proporcional ao risco que você emprega, né? Então, eu estudei muito sobre um mercado que eu não conhecia, que era a Bolsa de Valores, mas era uma coisa que eu gostava, de números, eu achava desafiador, e tudo aquilo que me desafia me atrai muito, né? Então, pesquisei durante semanas sobre empresas, fiz cursos na internet, investi em alguns cursos presenciais, que na verdade não é um gasto, é um investimento quando você faz esse tipo de aprimoramento na sua carreira. E esses R$ 9.000 que eu coloquei, 9.600, eles se tornaram 16.000. E para mim foi fantástico, porque foi um curto período de tempo, foram apenas 6 meses, e eu consegui realizar um outro sonho da minha vida, que era ter um carro próprio. Tudo no planejamento. Aí eu iniciei um consórcio por banco, fui pagando prestações pequenas, e desses 9.000 que se tornaram 16, eu tive a oportunidade de dar o lance no meu carro, que foi, assim, um grande ganho para a minha vida. Eu tinha 24 anos de idade, eu já consegui, em 2012, comprar um carro 2010, sem a ajuda dos meus pais, sem nada. Então, eu arrisquei, mas estudando, fazendo treinamentos com pessoas especializadas naquele setor e acreditando em mim e no meu objetivo final, que era o meu carro naquele momento. Foi um risco calculado, né, Rafa? Você, mais uma vez, criou um objetivo, se preparou financeiramente, mentalmente e planejou como que você ia alcançar esse objetivo, não é isso? Isso, foi bem isso mesmo. Então, assim, eu vi qual que era o melhor modo, né? Se eu fosse imediatista e se eu fosse privar pelo aquele ganho imediato, eu nem iria pensar no consórcio, eu já iria financiar um carro, mas é uma coisa que iria suprir a minha necessidade só naquele momento. E é onde que a gente tem que ter muito pé no chão de entender que todo tipo de conhecimento é uma educação financeira, uma educação acadêmica, uma educação pessoal. E financeiramente a gente não recebe a educação na qual o mundo lá fora exige. Mas eu sabia que se eu precisasse recorrer financeiramente a alguém, eu teria que voltar aos meus 20 anos de idade, que era pedir dinheiro para os meus pais. E onde aquilo, o meu pessoal já não aceitava mais aquilo. Na minha cabeça, eu já estava adulto o suficiente para eu arcar com todo o prejuízo ou todo o lucro que eu viesse a ter. Então, eu realmente me programei fazendo um consórcio e na hora certa que o rendimento me trouxesse essa valorização, eu comprar de forma sozinha, sem precisar de recurso de ninguém. Bem, então fiquei super feliz, consegui atingir um outro sonho, que era ter o meu carro. E nesse meio tempo de estudar sobre bolsa, eu estava procurando um estágio na parte de engenharia. É onde que eu te falo que a cada 50 nãos e um sim, a gente está feliz. E esse mesmo ponto se repetiu no Brasil. Voltei para o Brasil,
E comecei a mandar currículo. Procuro estágios para engenheiro de controle e automação. Não posso, a empresa não está abrindo estágio, não. Um belo dia, o processo de trainee da Siemens abre, que é a Siemens aqui em Belo Horizonte. Eu pensei, nossa, a Siemens é uma empresa mundial, e por mais que a gente ache que não, a gente automaticamente se boicota. Por mais que a gente esteja preparado, a gente tenha um preparo acadêmico, esteja preparado, a gente fica com certo medo, que é normal. Só que onde que a gente volta aqui? Qual que é o tamanho do seu medo? Ele é maior ou ele é menor que seus sonhos? E o medo existe sim, mas os meus medos, eles são muito menores que os meus sonhos. Porque eu sei que se eu determinar um objetivo e se eu focar, eu vou conseguir. Vai depender exclusivamente de mim, de onde eu quero chegar. Então eu fui, não. Uma hora eu fui passando nos processos de seleção e consegui entrar para a Siemens Analytics, que é uma parte da Siemens que só mais fica uma parte de controle de alto forno. Uma coisa nova, muito ousada, e eu entrei para fazer estágio técnico, que é montar projetos, e essa parte. No estágio, o diretor da empresa, ele detectou que eu não tinha um perfil técnico. Ele falou assim, Rafaela, você é do perfil comercial. Então, eu vou te dar a oportunidade. Você vai ficar 3 meses no técnico e 3 meses na parte comercial da Siemens, que é vender os projetos, ir no cliente, entender o que ele quer. Você aceita? Obviamente que o sim está na ponta da língua sempre, né? A gente tem que estar aberto a tudo e a toda oportunidade que apareça. E eu aceitei. Fiz os 3 meses de estágio no comercial e com 6 meses de Siemens, eles já tinham me contratado como analista júnior de projetos. Então foi ótimo, né? Foi um crescimento muito grande, porque eu comecei a ver com outros lados o que é engenharia e o que é a parte financeira, elas podiam se casar. Então eu vi qual era o meu perfil. A primeira coisa que a gente tem que se descobrir é qual é o seu perfil. E eu já tinha toda essa bagagem da minha infância, né, já gostava muito, e meio que eu queria ir contra, queria ficar na parte técnica, queria ser uma engenheira metódica, não falando quem é certo e quem é errado, mas entender qual que é o perfil de cada um. E o pessoal, para variar, mais uma vez eu fui nomeada como doida na minha sala. O pessoal tá assim, Rafa, você tá indo para comercial, você vai ser vendedora? Tipo, você vai ser uma engenheira de venda? Você vai ser um vendedor? Eu tô assim, mas qual o problema? É isso que me faz bem. Eu gosto de ligar para clientes, eu gosto de montar projetos, eu gosto de entender qual é a necessidade de cada um deles, mas eu não tenho dom para ficar numa sala de engenharia fazendo projeto. Eu prefiro essa parte dinâmica. Aí foi, nossa, né, não querendo menosprezar, mas quando você fala que você é um vendedor ou que você está assumindo um risco, realmente esse rótulo de ser diferente, de ser um pouco doido, ele vem te colocando um medo maior. E é onde que a gente volta naquela coisa. O medo é do tamanho dos seus sonhos. E sempre foi muito menor o meu medo em relação onde eu queria estar. Bem, então eu tive a oportunidade de conhecer empresas multinacionais dentro da Siemens que ela trabalhava. Fiquei 1 ano e meio lá. E nesse meio tempo, eu tinha um outro objetivo. Eu estava no 9º período da faculdade. E eu queria ter a oportunidade de trabalhar em 2 empresas, só 2, antes de formar, porque eu acreditava que eu ficaria muito mais preparada se eu tivesse a oportunidade de trabalhar em 2 empresas, não só em uma. Então, quando eu ganhasse o título de engenheira, eu já teria uma bagagem de 2 empresas do setor. E nisso, eu preparei o meu LinkedIn, que é uma excelente ferramenta para você divulgar o seu serviço, divulgar o seu negócio, fazer contatos com pessoas. É uma ferramenta muito profissional, na qual a gente consegue estar explorando o meio corporativo. Então, comecei a pesquisar o que era esse tal de LinkedIn, que em 2013 era uma coisa, né, um pouco nova. Fiz um LinkedIn e é onde que eu tenho uma outra grande surpresa, que eu acho que aí sim foi o divisor de águas da minha vida. Nisso, a Sunbelt é a maior empresa de intermediação de negócios do mundo. Ela está presente em 27 países e tem uma rede de escritórios associados com 250 pontos, espalhados por lugares estratégicos
de todo mundo, né? E ela tinha chegado no Brasil em 2009. Em 2013, ela estava iniciando a abertura do escritório dela em Belo Horizonte. E o diretor da empresa viu que eu estava no perfil comercial, né, observou algumas características e me convidou para uma entrevista. Bem, aí que eu falo que é onde que a gente tem que entender se no primeiro não você vai desistir dos seus sonhos. E eu achei fantástica a oportunidade, porque eu lembrei que meu pai, quando ele tinha 27 anos de idade, ele comprou esse restaurante, que eu trabalhei quando pequena, de uma pessoa que queria aposentar. E a Sunbelt, ela é extremamente focada nisso, em vender empresas que estão em operação, porque a pessoa quer aposentar, e minimiza o erro da pessoa que quer entrar no mundo corporativo. Ela tem a oportunidade de entrar em um negócio que já tem um ponto consolidado, um histórico financeiro para a pessoa analisar, e todo um perfil de cliente, né, uma carteira de cliente totalmente pronta. E eu achei fantástico. Eu tô assim, nossa, uma empresa que vende empresa e um nível mundial, que coisa louca, né, tal. E mandei uma mensagem para esse diretor que estava sobre a expansão, liguei para ele e falei assim, olha, só me recebe que eu quero só conhecer a empresa. Aí ele, né, não, então ótimo, arrumou uns 30 minutos e me recebeu. E nessa entrevista, eu acho que a minha pouca idade, eu tive um certo bloqueio, né, ele teve uma certa, pensou assim, não, o que essa menina está fazendo aqui? Na época eu tinha 23 anos, eu estava para formar, né, no 10º período da faculdade. O que essa menina veio fazer? Né? São executivos de alto nível. Então, assim, eu já percebi que ele já não tinha um pouco gostado do meu perfil pela minha pouca idade. E foi bem ríspido, bem breve. Ele falou assim, não, agradeço muito, o seu currículo é legal, mas você é muito nova para esse desafio. O perfil de pessoas que fazem parte do grupo da Sunbelt são no mínimo de 35 anos de idade. Só que a Sunbelt é uma empresa muito arrojada, o perfil. Na verdade, você é um empreendedor dentro da empresa. Porque você que tem que montar a sua carteira de clientes, você que tem que vender, você que tem que primeiro se apaixonar pelo negócio para ele dar certo. E foi onde que eu falei com ele. Eu falei assim, não, a hora de errar é agora. Eu não posso assumir um erro na qual eu não vou ter salário fixo, na qual eu não tenho nenhuma segurança de ganhos, quando eu tiver 35 anos de idade. Quando eu tiver essa idade, eu realmente já tenho que estar onde que eu quero estar. Eu quero já ter pelo menos o meu primeiro R$ 1.000.000 em reservas ou em patrimônio líquido. Então, na hora, quando eu coloquei ele, tipo, né, expus para ele, falei assim, na hora de errar é agora. Então, eu tenho que entrar, se for agora, porque com 35 anos eu não vou assumir um risco tão grande. Eu acho que ele se sentiu intimidado. Falou assim, não, tão ótimo. Então, passou 2 semanas, ele não me deu nenhuma resposta, e depois me respondeu, Rafaela, você passou no processo, uma aposta que a gente está fazendo, e já marcou todo o treinamento que era em São Paulo, né, na Sunbelt Brasil, que é a nossa matriz. E aí que começou a vida mesmo. Aí, realmente, o povo da minha sala tinha certeza que eu tinha algum problema de loucura, porque como desistir da engenharia no 10º período, a Siemens, que é a maior empresa do setor de automação do mundo, está presente em mais de 120 países, para me tornar oficialmente uma vendedora, uma corretora de empresas, que é o business broker, que é o que a Sunbelt é. Uma coisa que não tem nada a ver com engenharia, embora a gente fale muito de números, mas a gente fala de números empresariais, de números financeiros de empresa, não tem nada a ver com números integrais, derivadas, que os projetos de engenharia te exigem. Aí eles tinham certeza que eu era doida. Então, assim, não, vou assumir. No 10º período, eu me lembro disso, foi em agosto de 2012, isso. Agosto de 2012 eu comecei o processo, em janeiro de 2013 eu desliguei da engenharia, e em julho de 2013 eu formei. E vim para a Sunbelt, assim, o que é isso? O que essa empresa faz? Para testar, né, acho que para ver se realmente tinha que ficar, o diretor estava em São Paulo ainda, terminando algumas atividades, e ele só retornaria para Belo Horizonte em dezembro de 2013.
Então, assim, foi um desafio muito grande. Como eu tinha esse carro para pagar, porque eu só tinha a condição de ter dado o lance, mas eu ainda tinha uma prestação para assumir. Como eu falei, eu vim do interior, então em Belo Horizonte eu moro de aluguel. Então, eu morava na época, precisava de no mínimo, alguma coisa que suportasse essa prestação fixa do carro e esse meu custo mensal, que é para morar em Belo Horizonte, que eu não queria recorrer aos meus pais. Então, foi onde que ficou, assim, extremamente desafiador, sabe? Você se perguntar, será que vai dar certo? E agora? Agora, eu não estou mais numa Siemens da vida que eu tenho todo tipo de recurso, todo tipo de benefício, todo tipo de atrativo que uma pessoa da CLT tem, mas na Siemens eu não queria mais ser um número. Eu simplesmente sabia que eu era um número lá dentro. Dentre milhares de funcionários que tinham, para eu chegar onde que eu queria, iria demorar anos, talvez décadas para eu atingir aquilo. E não, eu não me sentia feliz. Por incrível que pareça, a empresa era legal, a sua carreira lá dentro, ela tem toda uma escala, né? Você é escalonado para chegar em algum momento, mas eu queria assumir algo maior, mesmo com 23 anos de idade. Então foi um desafio muito grande. 2013 foi um ano assim muito desafiador para mim. Foi um ano que eu pensei várias vezes, será que eu estou no caminho certo? E agora eu abri mão de uma engenharia, eu não, né, o mercado já está começando a esfriar em 2013 para o setor de engenharia. E agora? E agora? Então, é onde que eu comecei a realmente ver aonde que eu queria chegar para eu entender se eu estava no caminho certo. A gente tem que fazer uma pergunta inversa. Onde que eu quero estar? Ótimo, eu quero ter liberdade de horário, que é isso que a empresa oferece. Eu quero ter ganhos variáveis, pode ter meses que eu vou ganhar 10 vezes o salário de um engenheiro, como pode ter meses que eu vou ganhar 10% do salário de um engenheiro. Então, eu me propus a correr esse risco. E um mês que eu ganhar 10 vezes o salário de um engenheiro? Eu vou estar ótima, estou nova, a chance de eu prosperar vai ser muito grande, mas exigiu muita responsabilidade, exigiu um conhecimento muito grande. Eu precisei realmente focar todas as minhas energias, me automotivar, né? O que é motivação? É um motivo para te dar aquela ação. Então, o que me dava motivo para eu tomar aquelas ações de não desistir? Era saber aonde que eu queria chegar. E saber que todos os obstáculos, eles nada mais são do que testes para ver se você realmente está preparado para chegar no sucesso. Então, mais uma vez, a Alsambelt bateu na minha porta, eu estava preparada? Estava, porque eu estava terminando minha engenharia, mas a oportunidade passou e eu peguei, mesmo sabendo que era difícil. Em momento algum não tinha nada garantido, não tinha absolutamente nada, nem se o negócio iria dar certo em Belo Horizonte. Ela deu certo em 250 lugares, mas não sei se BH daria. Eu, sendo a broker mais nova do Brasil, né, que, igual eu falei, são pessoas mais velhas, de no mínimo 35 anos de idade. Será que uma menina conseguiria convencer empresários a ter a confiança de vender a empresa com a Sunbelt? Será que eu teria motivação de procurar pessoas que querem entrar na vida corporativa já nesses negócios em operação? Que a gente trabalha com as duas partes, né? O que está cansado do negócio e quer se aposentar, e aquele que está exaurido da vida corporativa ou sempre teve o sonho de ser um empreendedor e o medo nunca deixou. Então, eu tive todo esse trabalho para fazer. Que bacana, Rafa. E me conta, você falou da Sunbelt, eu fiquei um pouco curiosa aqui. É uma empresa que compra empresas, é tipo uma corretora, igual tem de imóveis, é uma corretora de empresas, é isso? Isso. No Brasil, a gente está muito voltado para o corretor de imóveis. Né? A Sunbelt, por ser uma empresa americana, é o corretor de empresa. É uma profissão que no Brasil ela é muito nova. Ter pessoas especializadas na qual ofereçam todo o suporte para quem quer entrar em um repasse de franquia ou em alguma empresa em operação. Então, como que a gente trabalha? A gente primeiro entende quem são as pessoas que querem vender um negócio. E a gente tem que basear nesses pilares de sucesso que a pessoa já teve. Que é tempo de casa, a pessoa já tem um ponto consolidado, já tem uma clientela fiel, mas por um motivo pessoal, a pessoa queira se sair do negócio. Ela não tem sucessor,
e é onde que a gente vem, prepara a empresa para a venda, organiza toda a parte de receita, de despesa, mostra de uma forma clara quanto que a empresa dá de lucro, e a gente começa a fazer todo esse preparo. Depois que a empresa está pronta para a venda, é onde que a gente tem que atuar realmente como corretor, que é procurar quem quer, ou algum grupo que queira expandir naquela região, ou naquele tipo, ou uma pessoa que sempre teve o sonho de empreender, mas nunca teve uma motivação, nunca teve aquele gás de dar um passo. Nossa, eu estou entrando num negócio que eu minimizei todo tipo de erro. Então, é onde que a gente tem Então, essa... oh, desculpa, Rafa. Então, vocês conectam quem está cansado, é um negócio saudável, mas que o empreendedor está cansado, com quem está querendo entrar cheio de gás, mas que não quer começar um negócio do zero, é isso? Perfeito. A Sunbelt tem esse pilar de estrutura, né? E ela é uma empresa de 36 anos de sucesso, que ela começou por isso. Tinham corretores nos Estados Unidos que eles viam que as pessoas queriam entrar em franquias em operação, queriam abrir um negócio, mas tinham medo. Em outra partida, tinham pessoas que tinham que mudar da cidade, tinham que se aposentar do negócio. Então, eles fizeram esse casamento há 36 anos atrás. É onde que a gente já tem todo um preparo, a gente já consegue minimizar de uma forma e ser imparcial, de uma forma, né, totalmente correta, e a gente põe um reflexo da empresa. Ó, hoje a empresa que você está pegando, ela tem esse cenário. A pessoa quer se aposentar, ela não está mais na operação, mas ela tem uma possibilidade de chegar num nível maior. Vai depender do gás e do nível empreendedor que você tiver. Para a pessoa, por que isso é legal? Porque ela já entra com vários tropeços que o empresário teve, ela já minimizou. Ah, o meu cliente não é esse, o meu cliente já é essa tendência. Então, todo filtro de cliente, todo filtro de nível de faturamento, tudo isso já está traçado nessa empresa que ela optar para comprar. Nós, na verdade, somos um intermediador, ou seja, a gente acha a parte que quer vender e acha a parte que quer comprar e faz o casamento do negócio. Como forma extremamente, igual eu te disse, imparcial, porque a gente não pode ser tendencioso, porque os dois são os nossos clientes. Quando o proprietário desligar da operação e passar para quem comprou, quem se torna o nosso cliente agora é quem comprou. Então, todo esse pós-venda que a pessoa precisa, eu estou com dúvida nisso, tudo isso a gente ainda tem que oferecer para essa pessoa que iniciou a vida corporativa nesse negócio. Entendi. Como você fez essa analogia ao corretor de imóvel, funciona da mesma forma. Quem nos contrata, quem tem algum tipo de gasto conosco, é a pessoa que está vendendo, ou seja, quem está comprando ganha uma consultoria empresarial, ganha todo tipo de informação, todo tipo de conhecimento que ela precisa para aquela tomada de decisão, e ela não tem custo nenhum conosco. Mas todo pós, sem custo nenhum também, é de responsabilidade do intermediador, que seria, no caso, a Sunbelt. Entendi. Então, Rafa, deixa eu ver se eu entendi aqui um pouco dessa trajetória. Terminou que você encontrou uma empresa que estava muito dentro do que você tem como valor pessoal, né? Que é liberdade, que é inovação, onde te permite ter mais liberdade mesmo para atuar, não é isso? Isso. E foi o que eu busquei. Eu não queria aquele conforto da vida corporativa. Eu queria uma coisa maior. Eu queria ter a minha liberdade de tempo, a minha liberdade de ganhos. Se algum mês eu ganhar 50 mil reais ou 500 mil, dependendo do nível da empresa que eu vender, vai depender de mim. Se eu ficar naquela procrastinação e ficar, hoje eu vou cruzar os braços e eu vou esperar vir um comprador bater na porta e um vendedor, vai depender de mim. Então, o sucesso, ele é muito proporcional à sua atividade e os ganhos são proporcionais também ao que você dedica. Então, realmente, o primeiro ano foi o ano mais difícil, não me arrependo em hipótese nenhuma, porque eu cresci muito como pessoa, nesses desafios, nessas dificuldades, não fiquei alienada, muito pelo contrário, eu via cada vez mais que eu precisava me preparar, que eu precisava fazer cursos com pessoas, fazer cursos voltados para a minha área, e eu comecei a estudar para eu ir para esse caminho que eu estava seguindo, porque eu sei onde que eu quero chegar.
Igual eu te disse, antes dos 30 anos eu quero ter R$ 1 milhão em patrimônio líquido. É o meu objetivo, que já está traçado. Se eu vou atingir ou não, vai depender exclusivamente de mim. A Sunbelt tem todo esse suporte, é uma empresa muito estruturada, mas o sucesso está muito ligado à pessoa. Então, não é porque eu esteja trabalhando aqui que eu já estou bem, muito pelo contrário, eu tenho que procurar, levantar cedo, receber não, 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 não e não, e não de clientes, mas quando eu receber um sim, que é o que eu estou falando, Deus, de lá de trás, já é o suficiente. É isso que a gente tem que entender, que o não, na verdade, ele só está preparando a gente para chegar no sim correto. E o sim correto sempre vai ser um trampolim para a gente estar mudando de nível. Sensacional. E assim, eu vejo, nossa, a sua trajetória é incrível, né? Quero, na verdade, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, assistindo essa transmissão deve estar tão impressionado quanto eu. E assim, tem uma receitinha, assim, que uma das coisas que mais me impressionaram na sua fala é uma coisa que eu costumo muito falar com os meus coaches, que é o seguinte, né? Qual que é o tamanho do seu sonho? Será que ele é maior ou menor do que os seus medos? Porque quando o seu sonho é maior do que os seus medos, você vai se conhecer e a partir do seu conhecimento você vai fazer exatamente o que a Rafa fez, vai promover o autodesenvolvimento, né? Vai buscar as competências que estão faltando, aperfeiçoar aquelas já existentes. Porque quanto mais você faz isso, né, você tem foco, quanto mais você tem foco, mais você tem resultado, mesmo que venham nãos, né? Porque os nãos vão acontecer. Igual você falou, né? 50 nãos que te prepararam para o seu sim. Mas você só precisava de um sim. E toda vez que você teve um sim, ele proporcionou uma transição, de transformar um plano B, um objetivo, uma meta, em algo real na sua vida. E foi assim quando você resolveu mudar do interior para Belo Horizonte. Foi assim quando você resolveu morar um tempo fora de Belo Horizonte, num outro país, com uma outra língua, com um outro trabalho. Foi assim quando você resolveu buscar uma carreira que você achava que naquele momento era a sua grande busca, que era engenharia. E foi assim quando você resolveu buscar uma oportunidade numa grande empresa. E agora, né, que você não só está numa grande empresa, ajudando as pessoas a realizarem o sonho de empreender, mas você tem um novo objetivo fabuloso que eu tenho certeza que você está cada dia mais perto de ter o seu primeiro milhão, né? Seu primeiro milhão antes dos 30 aí, com planejamento financeiro, com planejamento emocional, né? Fazendo um pit stop a cada momento para você identificar o que falta, a quantos passos da sua meta você está. É isso que eu entendi, Rafa? Essa que é a fórmula do seu sucesso? Perfeito, Jana. Você transcreveu de uma forma bem sucinta. E para quem quer empreender, para quem quer empreender e tem assim esse medo, uma coisa que é muito importante saber, a primeira coisa, gente, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha chegado no sucesso. O sucesso é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que, para indiferente de qual dos setores que você vá, você vai precisar de dois pilares, né, que vão te segurar. Um é a paciência. A paciência em saber que todos os processos de transição, eles são morosos. Você não vai mudar de opinião hoje e amanhã o resultado já vai acontecer. Então, entender que tudo tem um tempo para acontecer. Então, se você tem essa paciência, você está fazendo treinamentos, e pega o outro amigo dele, que é a persistência. Porque, por mais que você tenha paciência, é saber lidar com o não. O não, gente, é a coisa mais, sabe, gratificante que você tem. Quando alguém vira para você e fala assim, não, você não pode, você não tem condição, você está fora. E isso motiva. Por que eu estou fora? Então, é onde que a gente tem que deixar de ver o não pelo lado negativo e entender que vários nãos é um grande sim. E é isso que a gente faz o processo de seleção da parte empreendedora, né? Muitas pessoas no terceiro não desistem. É onde que se a gente for diferente desses três, desses vários que vão desistir nos 3 primeiros nãos, é onde que a gente vai estar com metade do caminho do sucesso
já está garantido. E, obviamente, o preparo. Depois que eu desliguei da engenharia, eu tive que me preparar. Ou seja, eu fiz uma especialização em finanças na Getúlio Vargas, estudei muito, 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 e consegui passar numa pós para finanças e controladoria na UFMG, na qual eu concluí há um mês atrás. Mas nada é de graça. Então, assim, é muito tempo que eu estou dedicando, é muito foco. A primeira pós que eu tentei na UFMG em economia, eu não passei, e nem por isso eu desisti. Eu fui e tentei finanças e passei. Acabei de concluir o curso. Ou seja, é isso que a gente tem que entender. Vamos juntar vários nãos? Vamos. E de um não, a gente vai fazer um grande sim, que vai ser o sim necessário para mudar toda a sua vida e te colocar onde que realmente você está feliz. Uma outra coisa, Xana, só para a gente finalizar o que eu acredito que seja interessante, além da paciência, da persistência, é cada um que está aí se perguntar o que você faria de graça? O que você faria se não tivesse R$ 1 envolvido? Na minha opinião, a maior fórmula do sucesso foi isso. Porque eu saí de um emprego que eu estava ganhando, na época, uns 80% do salário de engenheiro, com 23, 24 anos, e fui para o zero. Para o zero, para conhecer o que era o negócio, conhecer o que fazia. E eu comecei a me perguntar, mas por que eu estou aqui até agora? Porque eu ainda não estou ganhando dinheiro. Eu estou 1 ano aqui e ainda não estou ganhando dinheiro. Aí eu comecei a ver, mas é isso que eu quero. É entender, sabe, é poder ajudar a pessoa que está cansada com a pessoa que quer entrar e fazer esse casamento. Sabe, é entender que hoje eu estou tratando com uma franquia, amanhã eu estou tratando com o dono de uma mineração, amanhã eu já estou precisando ter uma outra qualificação, conhecer outros tipos de pessoa, porque o processo é muito dinâmico, os negócios são muito diferentes em si. E foi onde que eu tive a grande sutileza de entender que a gente obtém sucesso com esse terceiro pezinho, né, da paciência, da persistência. Se pergunte, o que você faria de graça? Ah, eu faria de graça tocando violino, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Já está respondido. Você, com certeza, você vai ser um milionário, você vai ser uma pessoa livre, fazendo uma simples coisa que você gosta, que é tocar o seu violino ou vender picolé. Quantas pessoas que têm hoje grandes fábricas de picolé que começaram com um pequeno sonho de um carrinho lá atrás? Então, vamos começar a estudar essas pessoas que obtiveram sucesso. Então, faz aquilo que gosta, aquilo de coração. Nossa, Rafa, tem como te agradecer, porque essa trajetória de sucesso é sensacional. A pessoa tem muitos mais alunos aqui de sucesso, e as pessoas às vezes estão felizes e não se permitem seguir seu verdadeiro sonho, né? Fazer aquilo que elas fariam de graça, porque estão com medo. E essa sua jornada empreendedora, ou seja, de tomar as rédeas da própria carreira, com toda certeza vai inspirar, né, as pessoas que estão aí em busca de viver seu verdadeiro propósito profissional e também seu propósito de vida. E, Rafa, eu queria te pedir, assim, eu não vou tomar muito mais do seu tempo, porque eu sei que ele é precioso, mas eu queria pedir para, de repente, né, a gente fala sobre empreendedorismo hoje, você tem o perfil de empreendedor, aquela que toma as rédeas da própria carreira, mas também tem um empreendedor que a gente conhece. Se você puder, depois a gente marcar um outro bate-papo para a minha lista de leitores, vai ser muito, muito produtivo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a terem mais sucesso nas suas carreiras e felicidade no trabalho. Topa? Claro, com toda certeza. Nossa, é uma grande honra poder, né, estar participando aí desse fantástico trabalho da carreira de Pitstop. Eu acompanho sempre. E uma grande honra poder estar compartilhando a minha história. E vai ser extremamente gratificante a gente poder mostrar para o pessoal como é uma coisa muito simples, mas que depende muito da gente. A gente acha que é uma coisa fora do planeta. Que a gente pode mostrar a parte do empreendedor corporativo, que é aquele que é um empreendedor dentro de uma empresa, que é o meu caso, ou seja, o empreendedor de startup, que é aquela pessoa que tem ideias fantásticas, mas tem medo. Por quê? Uma ideia simples como o Uber, por exemplo, se tornou uma ideia bilionária.
Então, a pessoa às vezes tem uma ideia, mas tem algum medo de executar, por rejeição, por medo das pessoas rirem. Não tem nada disso, gente. Isso é mais do que comum. A gente tem que unir para as pessoas que têm a mesma filosofia que a gente. E tem o empreendedor social, que é aquela pessoa que, de desenvolver algum trabalho social, alguma coisa na qual ela possa ajudar algum tipo de comunidade ou algum tipo de ação, ela se gratifica e ela consegue ganhar alguma quantia financeira, né, que o objetivo pessoal dela vai estar atrelado, mas existem esses 3 tipos também que a gente poderia estar falando e abrindo mais o leque para as pessoas de uma carreira que queiram fazer um pit stop entender qual que é o melhor perfil dela. Ela quer ser o empreendedor principal, ela quer ser um intraempreendedor, ela quer ser um empreendedor de startup, abrir do zero, criar talvez uma nova tendência para a gente, por que não? Ou ela quer fazer algum trabalho social na qual ela vislumbre atingir o objetivo pessoal e profissional que ela almeja. Uau, uau, muitas coisas, assim. Então, fiquem atentos aí, pessoal, porque em breve teremos a segunda parte aí da contribuição com todo esse conteúdo da Rafa Rossi. Gente, e eu queria também falar uma coisa muito importante. Eu vejo assim que tem pessoas que acreditam, e eu estou falando essa semana sobre mitos de carreira, né? Quarta-feira agora a gente vai ter um webinário falando sobre os principais 10 mitos de carreira. E esse é um mito muito comum. Algumas pessoas acham que é muito cedo, muito jovem para ter sucesso. E olha só aí a Rafa com uma meta incrível e 1 milhão antes dos 30. Eu tenho certeza que ela vai alcançar porque simplesmente ela cumpre as metas que ela estabeleceu ao longo da carreira dela. E você também. E aí, você está achando que você é jovem demais ou velho demais para ter sucesso e felicidade no trabalho? Esse é um dos mitos de carreira que eu vou falar no webinário de quarta-feira, agora, às 20 horas. Então, vou encerrar, Rafa, eu ficaria aqui o resto do dia falando com você. Foi incrível a sua contribuição, quero te agradecer imensamente por todo o seu tempo, que eu sei que tem sido corrido aí, né, ajudando as pessoas a empreenderem, né? E quero te agradecer muito pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Eu aprendi demais com você. Quero agradecer, quero deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, pessoal que está seguindo a gente aqui. Claro. Deixando, então, primeiramente, né, finalizando aqui, muito obrigada pela sua oportunidade, por ter contado um pouquinho da minha história. E eu só queria deixar uma mensagem para cada um de vocês aí que está nessa dúvida. Entender que dúvidas e medos, eles sempre vão nos acompanhar. Que é para a gente realmente entender qual que é o tamanho de cada coisa, o que a Shana deixou bem claro aí, o tamanho dos seus sonhos e o tamanho dos seus medos. É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu gostaria que cada um se respondesse aí, o que você faria se fosse para fazer de graça, para fazer de cor, de coração, porque isso é a fórmula do sucesso. Então, é a minha mensagem aí para vocês pensarem. Ah, ia fazer brigadeiro, ótimo, vai. Quantas pessoas deram certo? Ah, ia ter isso. Já está respondida a pergunta. É só a gente ter realmente esse desbloqueio e parar de preconceituar algumas coisas e seguir o que o nosso coração e a nossa cabeça, eles estão bem juntos, né? O que o coração quer? A cabeça só vai executar. Então, segue aqui, deixa os olhos bem abertos para a gente ter uma visão bem ampla do futuro de cada um e fazer de cor, de coração, sem dúvida nenhuma, é a minha grande dica aí para vocês. Nossa, Rafa, grande, sensacional final. Não tinha nada diferente que eu esperava de você. Tudo que a Rafa coloca à mão, né, é uma grande querida, jovem empreendedora e amiga, né, e tudo que ela coloca à mão solidifica, cresce, né? E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês também, gente. Acredite nos seus sonhos, descubra os seus sonhos. Eles vão acontecer se você pagar o preço. Gente, e eu quero então agradecer mais uma vez, Rafa, pela sua brilhante participação. E quero desejar uma grande semana para todo mundo que está acompanhando aqui. E para você também, Rafa. Um beijo para vocês. Um grande abraço. E um beijão no coração do pessoal da carreira, do Pit Stop de Carreira.
E daqui a pouco a gente vai ouvir muito sucesso do pessoal também. Obrigada, Xana. Grande beijo e um abraço para vocês, pessoal. Outro. Tchau, tchau. Tchau.